Olá, Fome tá na área aí, ó. Vambora. Rodrigão, tá me ouvindo bem, querido? Tranquilo? bem, tudo bem, e você? Tudo certo, graças a Deus. A gente vai bater um bate-papo aí, uma resenha legal. Só trocar uma ideia mesmo, trocar uma experiência. Tá certo? Primeiro eu quero te agradecer de duas formas. Te agradecer por você ter aceito essa live com a gente, o projeto que a gente está começando, estamos iniciando aí falando de futebol. E te agradecer porque eu e o Diego, que somos donos desse projeto aí, somos dois rubro-negros. Que E legal. temos que te agradecer por aquele momento inesquecível que vai estar marcado que está marcado nos nossos corações e na nação rubro-negra, pode ter certeza disso. Seja bem-vindo, querido. Obrigado. Obrigado por me receber. Legal participar desse projeto de vocês aí, né? E vamos lá, vamos bater um papo aí e Show de bola. agradecer a galera que está participando aí também já. Isso aí. Lembrando, galera, quem quiser participar com a gente, só chamar aí, pode fazer as perguntas que a gente vai ler, participar com vocês. E também essa live aqui eu vou editar, a gente vai fazer um projeto legal e a gente vai colar lá no projeto nosso do YouTube, vai colar no canal do YouTube para ficar fixo para a galera assistir. Rodrigo, vamos começar então? Só fala pra gente aí como que tá esse momento aí no Sul, cara, de pandemia. Sei que você tem esse projeto aí do Centro Esportivo Rodrigo Mendes. Tá tudo parado ou tá funcionando? Eu sei que questão de futebol, o Inter e o Grêmio já começaram, mas está tudo parado, comércio? Como que está esse momento no Sul? A gente, Porto Alegre em si está funcionando em cima de decretos, né? São decretos semanais que o governador faz e as prefeituras seguem, né? E cada região aqui está sob uma bandeira, né? E depende da cor da bandeira, a flexibilização da economia, no caso de alguns setores, né? E Uhum. foram colocados datas para que e divididos setores que vão voltar. E o futebol, os eventos, shows, eventos artísticos e tudo que possa gerar aglomeração vai ser o último quesito a ser liberado, a ser flexibilizado. E infelizmente a gente está aí parado já há 90 dias de portas fechadas, sem nem poder trabalhar. Esse que é o mais complicado, né? A gente entende a situação da saúde, da segurança da nossa família e de todo mundo, mas a gente tem que ver o nosso lado de empreendedor também, de empresário, que precisa trabalhar, que tem colaboradores, que tem famílias que dependem da nossa atividade, né? E infelizmente a gente não está podendo trabalhar. E ao mesmo tempo a gente sai na rua, as ruas estão cheias, né? As praças estão cheias de gente, alguns lugares funcionando clandestinamente, que a gente tem conhecimento, e a gente quer seguir as regras, estamos impedidos ainda de trabalhar, tanto em termos de locações, em termos de eventos também, e as escolas também, a escola de futebol também está completamente parada. Verdade, verdade. A gente sabe que é um momento complicado, mas a flexibilidade ela tem que vir gradativamente, né? Mas, enfim. Vamos lá, vamos começar a falar de futebol um pouquinho. Eu não vou passar a tua carreira clube por clube, porque eu sei que você teve uma experiência, né, algumas idas e voltas, mas vamos falar um pouquinho aí de futebol, porque você teve muitas experiências. Eu sei que a tua história pode inspirar muita gente, pode mudar a vida de muita gente, uma palavra, um incentivo. E um cara experiente como você, que passou por tantos clubes, né, pode ajudar muita gente, pode ter certeza disso. Vamos lá. Um pouquinho do início da tua carreira, Rodrigo, mas eu não quero que você fale logo que você veio, porque eu sei que você é lá de Minas e tal, e você Tá? veio para um projeto do Flamengo, mas eu quero que você fala para a gente um pouquinho do seu início, se você começou no futsal, com qual idade, sei que você começou também no Nacional de Uberaba, mas fala para a gente um pouquinho desse início. A minha família ela é composta por tios, pelo meu pai, meu irmão, meus primos, todos foram atletas, né?
E eu acompanhava muito meu pai na beira dos campos, né? E depois, óbvio que eu acho que da minha geração, mais de 90% dos atletas começaram no futsal, né? E eu não fui diferente, tanto em clubes quanto na escola, no colégio. Eu iniciei no futsal e depois, com 12 anos, que eu passei para o campo, né? Lá no Nacional de Uberaba. Eu fiquei lá, joguei 4 anos no Nacional e depois consegui fazer o teste no Flamengo. Cheguei no Flamengo com 15 para 16 anos, né? E no Flamengo passei por todas as categorias de base, né? E me profissionalizei em 93. Maneiro. Legal, bacana. Aí chegando no Flamengo, Rodrigo, você, sei que você veio pela base, né? Mas aí eu quero que você fale um pouquinho, cara, dessa época de Flamengo. Eu sei que aí você teve um momento da base, um momento legal, depois subiu para o profissional, teve algumas experiências. Mas foi um momento marcante na tua vida, ou você acha que foi ali que você apareceu, obviamente, para o futebol, mas conta um pouquinho assim da tua sensação, da tua emoção de vestir a camisa do Flamengo. Dentro do Flamengo foram quase 10 anos, né? Praticamente todo o resto da minha infância, adolescência, né? E me formei ali, né? Então todos os meus valores como atleta foram aprendidos dentro do Flamengo, né? Foi uma época muito marcante para mim, né? Principalmente por viver no Rio de Janeiro também, que foi uma coisa Uhum. fora do comum, vindo do interior de Minas, né? É, ter que se adaptar a uma cidade grande, né? E ter que a gente era muito independente desde cedo, né? A gente morava no bairro do Flamengo e tinha que acordar às 5:30 da manhã, pegar o ônibus de linha e ir até a Gávea, e da Gávea a gente ia com o ônibus do Flamengo para outros lugares para treinar. E foi uma época que muito legal, de muito esforço também, né? E dedicação. De muita sorte também, porque você passa por uma avaliação diária, né? E fica muito na expectativa da transição para o profissional. Primeiro de uma categoria para outra e depois da transição para o profissional, que é um processo que mexe muito com qualquer adolescente, né? Uhum. E graças a Deus eu acho que tudo ocorreu bem comigo e eu subi muito rápido pro profissional, aproveitei muitas oportunidades também. E eu acho que depois no profissional tu consegue já respirar um pouco mais tranquilamente e a partir dali é você mais independente ainda, depende muito de você mesmo e do teu talento e das tuas oportunidades, de aproveitar a oportunidade do que do sistema em si, vamos dizer assim. E tu subiu com quantos anos pro profissional? Qual a tua idade que tu estreou no profissional? Com 17. 17 anos. Eu estreiei em 93 com 17 para 18 anos. Era menino ainda, né? Cabeça de menino e legal. Bastante. E comparando aí com o Flamengo de hoje, Rodrigo, hoje o Flamengo tem uma estrutura aí de bem legal, né? Bem, não sei se você já pôde ir no Ninho do Urubu, ver a estrutura de hoje que a gente tem hoje. A gente que é sócio torcedor, a gente se sente feliz, a gente se sente parte, né, do projeto Flamengo. Mas eu sei que antigamente era uma estrutura precária, né? Uma estrutura que deixava muito a desejar. E essa época era. Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque eu quero saber de um atleta se realmente a estrutura para um clube faz diferença. Faz diferença no sentido de. Para um garoto que sobe da base, eu sei que não faz diferença porque o garoto quer aparecer, ele quer, né, quer jogar, quer aparecer. Mas para um cara que vem, que tem lá seus 28, 30 anos, que vem para um clube que tem uma estrutura bem precária, isso acaba, não sei, talvez desanimando. Isso faz diferença para um atleta? A gente tem que ter bem claro que são épocas bem diferentes, né? Bem distintas. E eu acho que em termos de moradia para o atleta da base que vem de fora,
Eu acho que a minha época foi muito boa, porque a gente morava muito bem ali no Morro da Viúva, era um baita apartamento, né? E eu acho que tinha ali uns 30, 40 meninos, mais ou Era menos. uma casa, né? O Morro da Viúva era uma casa, né? Não, a casa era em São Conrado, a concentração do Ah, tá. Flamengo. Eram, Era um eram prédio, era um prédio. apartamentos. É Eram isso. apartamentos. Em termos de moradia era muito bom, mas em termos de estrutura para treinamento, sim, deixava muito a desejar, porque a Gávea, que já era um campo mais ou menos, a estrutura da Gávea em si para o profissional era uma estrutura mais ou menos, era muito reservada ao profissional. Uhum. As categorias de base muito pouco usavam a Gávea, né, o campo da Gávea. Então a gente chegava e ia para treinar em outros lugares, ia para Santa Cruz de la Serra, ia para o BIB, ia para a Faculdade Nuno Lisboa, lá perto de onde é o Ninho do Urubu hoje, né? E se você hoje tem a oportunidade de chegar num clube com a estrutura que tem hoje, né? Tanto na base quanto profissional, em termos de centro de treinamento, eu acho que o Ninho do Urubu não é nem um centro de treinamento, é um centro de excelência hoje, né? Pelo total Uhum. que foi investido lá. Mas a contrapartida é o que aconteceu com os meninos ali que moravam numa. Eu não conhecia ali o Ninho do Urubu ainda, mas aquela situação de moradia ali, eu não sei como é que era. Mas Aham. te digo que eu preferia morar lá onde eu morei do que morar numa estrutura de container, assim E como estava ali no Ninho do Urubu. como anteriormente, isso. Né? Mas eu acho que Verdade. faz toda a diferença, faz toda a diferença. Até porque eu digo que eram épocas diferentes, porque assim, hoje tem uma ênfase muito grande. Olha o quanto evoluiu a preparação física, a fisiologia, a medicina propriamente dita, de 30 anos para cá, nós estamos falando de 30 anos para cá, né? Então, quando eu cheguei no Flamengo, a nossa sala de musculação não tinha praticamente nada. A fisiologia era mais equipada, a gente fazia os testes físicos com o Paulo Figueiredo, lá com o Paulinho, né? Mas a academia em si era outro tipo de trabalho, era outro tipo de preparação física. Hoje não, hoje é uma coisa muito mais individualizada, né? O investimento que é feito hoje individualmente em cada atleta é bem diferente. E hoje faz toda a diferença, principalmente na parte física, né? Que é disposta para os atletas. Exatamente. Continuando falando de Flamengo aí, vamos para um momento mágico aí, que foi o gol contra o Vasco, né? Na verdade, sim, você teve três passagens pelo Flamengo, né? Se eu não me engano. E uma delas foi esse gol mágico aí em cima do Vasco. Essa semana a gente até postou uma frase sua, né? Do gol que você disse foi loucura total, que o Maracanã tremia naquela época, né? Chega a arrepiar falando isso. O É. Maracanã tremia. E conta, eu quero que você conte essa experiência e talvez um pouco antes da final, porque eu lembro que você era um pouco, a torcida às vezes pegava um pouquinho no seu pé. E, na verdade, o jogador ele tem que ter um psicológico muito bom quanto a isso, né? Eu comparo hoje com o Arão. O Arão hoje, que é o cabeça de área do Flamengo, o Arão, a torcida pegou no pé dele durante muito tempo. E hoje em dia ele é um cara bem respeitado e ele ganhou o espaço dele. Na tua época, a torcida chegou a pegar um pouco no teu pé, era um amor e ódio algumas vezes, mas depois daquele gol contra o Vasco, eu tenho certeza que você marcou o coração, o nosso coração. Conta um pouquinho pra gente como foi essa tua experiência, depois do gol do Vasco, antes e depois, conta um pouquinho pra gente. Em 99 eu tinha vindo do Grêmio, né? Que eu estava emprestado pro Grêmio em 98, né? Daí acabei voltando em 99, né? E 99 foi muito especial. Eu tive mais sequência de jogo, né? Consegui jogar, tanto é que eu fui o único jogador que participou de todas as partidas daquele campeonato carioca, né? E fazendo gols, jogando bem, jogava, era a opção, né? E é claro que a torcida sempre pegou um pouco no meu pé, né? E sempre teve uma pressão a mais por eu ter vindo da base. E na Sim. base eu era um cara meio estourado. Se eu tivesse hoje a cabeça que eu tenho hoje naquela época, eu seria o maior marqueteiro do mundo.
É né? porque a galera também, sempre o camisa 10 que vinha da base era novo Zico, era novo Zico, era novo Zico. Então, criava E uma tem expectativa. isso também, tem isso também. Mas assim, foi um momento mágico, 99, em termos de conquista e aquele campeonato carioca que você tinha os protagonistas, né, que eram fora do campo, era o Edmundo e o Eurico, e dentro de campo tinha o Edmundo e o Romário, né? Pô, tudo que representava aquele clássico, né? E tinha virado o clássico tanto é que virou o clássico dos milhões, né? E e eu lembro muito bem que daquela semana ali, tanta coisa que saiu na imprensa e tudo mais, a preparação da gente para o jogo por jogo, né? E depois o jogo em si, que a gente jogou muito bem também, né? E a gente sabia que jogava contra um time muito forte, teoricamente até mais forte do que a gente, principalmente se colocar nome por nome, o Vasco era uma seleção, né? E era o atual campeão da Libertadores, se não me engano. Né? E a gente eram muito jovens ali. A gente tinha o Romário, o Klemer e o Leandro Ávila, que eram os caras mais experientes. Né? O Romário acabou saindo acho que com 20 minutos de jogo, se não me engano, saiu machucado. Né? E aí entrou o Caio, daí a gente jogando muito bem, até o meu gol a gente pressionava muito, né? O Beto jogou muito, o Fabiano jogou muito, o pessoal da zaga jogou muito, né? E até o momento do gol a gente teve algumas oportunidades, o Vasco também. E quando ocorreu a falta ali, eu vinha treinando bastante, né? E pedi pro Beto e o Fábio para bater, né? E fui muito feliz ali no momento que a bola desviou no Nasa e saiu o gol, né? E é um dos momentos mais emocionantes da minha vida e da minha carreira como profissional, sem dúvida. Foi o gol. Até uma pergunta que surgiu aí, foi o gol mais marcante da tua carreira? Dentro do Flamengo, sim, sem dúvida nenhuma. Esse e o gol da Mercosul assim, foram os gols mais importantes da minha carreira dentro do Flamengo. Exato. E aí, pro torcedor rubro-negro, cara, eu posso ter certeza de. Tenho muita convicção de falar assim: o teu gol, o gol do Pet, o teu gol, a sensação que a gente tem, independente do peso do campeonato, fez a gente ser o torcedor mais feliz. Pode ter certeza disso. Marcou a nossa vida, cara. Pode ter certeza disso. E para encerrar o assunto Flamengo, Rodrigo, eu quero que você fale aí do momento atual do Flamengo, mais especificamente do Jorge Jesus. Sei que ele veio no futebol brasileiro. Muitas outras pessoas, alguns têm opiniões diferentes, mas para mim ele foi sim um treinador que revolucionou o futebol brasileiro, ou seja, revolucionou o Flamengo, a forma de jogar, jogando com um volante fixo, mesmo sendo um volante fixo. É um volante que sai para o jogo, que tem qualidade de passe. O segundo volante, que é o Gerson, praticamente um meia que tem noção de marcação, mas que distribui muito bem o jogo. Assim, e hoje em dia era muito difícil um treinador brasileiro jogar com apenas um volante fixo. Assim, ele veio com uma ideia, uma forma de jogo diferente que o futebol brasileiro não estava acostumado. E ele, na minha opinião, sim, ele fez diferença para o futebol brasileiro. Quero ver a sua opinião referente ao Jorge Jesus e ao momento Flamengo, para a gente encerrar esse assunto aí de Flamengo. Olha, assim, eu gostaria muito de ter a oportunidade de acompanhar um pouco do trabalho dele de perto, trabalho de campo mesmo. Mas quem vê de fora, sem dúvida nenhuma, é um cara que conhece muito, né, que influenciou muito esse momento do Flamengo, que é mágico, que ele começa não só dentro de campo, isso na minha percepção, é muito da parte econômica e saudável do Flamengo também, Sim, né, por sim. contratar tanta gente boa, né, e aquilo que a gente conversou lá no início, toda a estrutura que o Flamengo tem à disposição dos atletas, isso faz muita diferença, principalmente quando a gente vê um time jogar com tanta intensidade como joga o Flamengo. Né? Isso tem muita mão do treinador para implementar o estilo de jogo dele, né? E fazer os jogadores acreditar muito no projeto.
né? Então, o Flamengo tá muito feliz por ter montado um grande grupo, né? Por ter um grande treinador e por ter conquistado tanta coisa importante, né? Eu acho que as conquistas, principalmente, elas falam por si só o trabalho que vem sendo feito. Então, e os recordes que foram quebrados pela Sim, equipe, né? Isso aí sim, é prova suficiente de que o Flamengo tem um baita treinador e um baita time. legal. Vamos lá, vamos continuar. Agora vamos para a tua passagem pelo Grêmio, né? Você teve também, acho que se não me engano, 4 ou 5 passagens pelo Grêmio. Uma delas foi artilheiro da Libertadores. Conta um pouquinho pra gente a tua passagem e se esse momento de Grêmio aí, que você foi artilheiro da Libertadores, foi o melhor momento da tua carreira. Eu sempre fui muito feliz aqui no Grêmio, desde a primeira passagem, né? Que foi em 96, né, que eu tive a oportunidade de ser treinado pelo Filipão e jogar naquele time multicampeão, né? Que foi o Grêmio de Uhum. 94, 95 e 96. Né, e ter sido campeão gaúcho e da Recopa Sul-Americana. Né? E depois, em 98, eu tive mais oportunidades de jogar, né? Tanto com o Celso Roth, né? E acabei terminando o ano muito bem, jogando muito bem e sendo artilheiro do Grêmio naquele ano, né? Depois, quando entrou a ISL no Flamengo e no Grêmio, né, a ISL trouxe vários jogadores para o Flamengo e aí eu pedi para sair, né, mesmo ali em 99 tendo feito o gol do título, em 2000 a gente sendo bicampeão, né, veio muitos jogadores e eu vi que eu iria acabar perdendo espaço e pedi para sair, pedi para voltar para o Grêmio, né, então aí depois de 2000 foi a minha terceira passagem, de 2000 a 2002, e aí eu acho que esse período aí foi o que eu tive uma repercussão muito grande em termos profissionais, né, por poder jogar mais, por ter tido mais sequências, né, e por ter participado de um grupo que para mim foi o melhor time que eu joguei em toda a minha carreira, que foi aquele Grêmio de 2001 e 2002, né? Ter tido, acho que no Brasil, meu melhor ano, que foi 2002, principalmente por ter marcado tantos gols, né? Eu terminei o ano com 25 gols em 48 partidas, né? E sendo artilheiro da Libertadores, coisa que só eu e o Jardel somos na história do Grêmio. Sim, Então isso sim. também foi muito marcante para mim, em termos individuais, né? Uhum. E depois a minha última passagem que foi 2007, 2008. Então, e hoje eu tenho um carinho muito grande também pela torcida do Grêmio, né, pelo clube em si, né, por todas as conquistas que a gente teve, né, e o pessoal também tem muito carinho aqui por mim, muito respeito. Sei. E essa ligação em Flamengo e Grêmio também, eu tenho curiosidade para te perguntar, mas sobre aquela dívida, cara, que o Grêmio teve durante anos e anos e anos e anos com o Flamengo. Existiam vários momentos de negociações, ou Flamengo e Grêmio, enfim, a dívida do Rodrigo Mendes vai ser envolvida na negociação. Só quero que tu explica para a gente um pouquinho, assim, obviamente não é da tua alçada a questão da dívida, mas em qual momento foi uma compra que o Grêmio fez, o Grêmio não cumpriu? Conta só pra gente esse momento. Foi quando que eu citei aqui agora que em 2000 eu pedi para sair, né? Em 2001 o Grêmio efetivou a nossa compra, a minha e do Fábio Baiano, Uhum. numa compra só, né? E o que aconteceu? O Flamengo o Grêmio em 2001 pagou a primeira parcela e em 2002, quando mudou a lei do passe, né, que extinguia a lei o passe em si, o Grêmio não pagou essa segunda metade. E o que aconteceu? Por um lado, eu e Fábio, a gente tinha contrato com o Grêmio e não tínhamos contrato com o Flamengo. Se estava extinguindo a lei do passe e o Grêmio o que fez? Não vou pagar o Flamengo e vocês dois estão liberados. Então Uhum. teoricamente, os advogados, os meus advogados entenderam o seguinte: se você não tem vínculo com o Flamengo e o Grêmio está te dispensando, o que acontece? Você está livre do mercado, entendeu? O Fábio Baiano, e quando aconteceu isso, o Flamengo nos fez uma proposta, né, para mim e para o Fábio, para a gente retornar ao Flamengo.
entendeu? Era até o Walter Joaquim, se não me engano, na época, que era o diretor de futebol e nos procurou, né? O Fábio voltou para o Flamengo e eu achei que a proposta que o Flamengo tinha me feito, que era muito abaixo do que eu ganhava no Grêmio, não era legal. Uhum. E eu achava que eu, principalmente por ter sido artilheiro da Libertadores e estar vivendo um bom momento, que era o momento de eu ir embora do Brasil, Uhum. né? Tanto é que a gente estava avaliando algumas situações, né? E o que aconteceu? Por uma liminar, eu acabei fazendo um contrato com o Grêmio de 6 meses, né? E acabei permanecendo aqui no Grêmio, né? No segundo semestre de 2002, né? Então acabei ficando no Grêmio. A gente fez o Brasileiro, fomos vice-campeões, vice-campeões não. A gente perdeu para o Santos na Vila Belmiro e ganhamos deles aqui e ficamos em terceiro lugar no Brasileiro, né? Porque decidiu Santos e Corinthians, né? E aí classificamos para a Libertadores. E aí em 2003, quando o meu contrato encerrou, o Grêmio me fez uma proposta ridícula para eu ficar. Eu acho que, entendeu? E eu acabei saindo, não aceitei, e acabei saindo, indo para o Japão, porque a gente entendia que, como eu não tinha vínculo com o Flamengo e o meu contrato tinha acabado com o Grêmio, eu estava livre, né? Então eu acabei indo para o Japão novamente, né? E depois eu fui para os Emirados Árabes e depois para o Catar, acabei ficando 8 anos fora do Brasil. E nesse problema todo aí, todo mundo achava que tinha razão. O Flamengo entrou na justiça para cobrar metade do passe do jogador que ele tinha perdido, né? O Grêmio entrou na justiça também contra o Flamengo, depois entrou contra mim, né? Sendo que eu não tinha por que estar envolvido em negociação nenhuma com o Grêmio, né? E foi mais ou menos isso. E esse imbróglio todo demorou 10 anos para se resolver, 10, 12 anos para se Demorou resolver, muito isso. Até né? aí foi a ida do Pará para o Flamengo, né? Isso, acho que o do Pará e do Bressan, alguma coisa assim também. Isso mesmo. Só pegando carona aí nessa questão que você disse que o Grêmio foi o melhor ano, o melhor momento da tua carreira. Trazendo, Rodrigo, pro futebol de hoje, tá? Pro futebol de hoje. Se você jogasse esse melhor momento da carreira no futebol de hoje você acha que teria vaga na seleção brasileira? E de repente até uma convocaçãozinha eu acho que eu poderia ter tido. É que naquela época a competição era muito maior do que hoje, Era, né? Era só um pouquinho melhor, né? Era o Romário, o Bebeto, o Ronaldo, Rivaldo, Edmundo. era outro Então, patamar. eu acho que era um pouquinho mais acirrada. Exatamente. É porque hoje a gente está realmente no futebol brasileiro, na seleção brasileira, a gente tá passando por um momento complicado, mas vamos voltar a grandes glórias. E para encerrar o assunto Grêmio também, Rodrigo, rapidinho, só quero que você fale um pouquinho do Renato Gaúcho. Você está pertinho aí, tá? Você consegue acompanhar mais próximo por estar no Sul. Na tua visão, a gente sabe que a forma como o Renato Gaúcho está propondo o jogo também, a forma dele jogar, muita posse de bola, muito toque de bola. E o que ele fez também no Grêmio na Libertadores, que foi ganhar aquela Libertadores com um time na mão, a gente sabe que não era um time que talvez no início ninguém daria como campeão. Hoje, para você, ele é o melhor treinador brasileiro? Melhor treinador do Brasil ou melhor treinador brasileiro? Brasileiro, brasileiro. Olha, eu acho que em termos de resultado, é que existe uma desconfiança muito grande. Eu falo a mesma coisa. Eu gostaria muito de ficar lá um mês lá dentro do Grêmio observando o trabalho do Renato, tá? Uhum. Porque existe muito uma desconfiança de, né, o Renato pegou o time do Roger, que já tinha uma estrutura, né? E o Renato é muito motivacional, não sei o quê, todo mundo fala isso, né? Então, assim, eu gostaria de ver um mês Porque de o time trabalho do do Renato. Roger já vinha com esse toque de bola, né? Essa forma de propor jogo já era do Roger. Sim, mas assim, o Roger saiu, o Renato entrou e conquistou tudo, só não conquistou o Mundial, né? Então, voltou a ganhar depois de 15 anos, uma Copa do Brasil, depois a Libertadores, né? A Recopa, se não me engano, também, né? E Uhum. foi pro Mundial.
tem todos os méritos e tudo mais. Se coloca em termos de conquistas, quem é no Brasil, quem é outro treinador brasileiro que conquistou tanto igual ele, assim, nos últimos anos? Eu não sei, né? Uhum. Então, se o futebol é conquista, é resultado, então a gente tem que colocar o Renato como o melhor ou um dos melhores. Sim, sim, com razão. E na tua passagem na Ásia, que foram alguns anos, né? Eu não quero entrar em detalhe do teu futebol, eu sei que você rendeu muito eu sei que no time do Zico, né? Teve um lugar que você foi campeão da Ásia, como se fosse a Champions da Ásia, né? No Você teve um Alain. destaque muito grande isso. Mas conta um pouquinho dessa experiência com a gente também e por ser um lugar totalmente diferente do que nós brasileiros estamos acostumados, conta alguma resenha aí pra gente, se você passou por alguma situação constrangedora ou uma situação engraçada, difícil lá na Ásia pra gente. Por favor. Principalmente no Japão em si, né? Que era muito complicado o idioma, né? Então a gente tentava se virar de tudo quanto é jeito, na rua, né? É claro que o período lá você aprende algumas palavras e tudo mais, e quando é uma coisa mais formal, você usava o tradutor lá, o intérprete do clube, né? Mas era muito complicado, você queria conversar com os jogadores japoneses e você não poder nem dialogar, nem brincar, nem nada, né? E isso era bastante complicado na época, e a gente ficava sempre querendo, fazendo mímica, tentando fazer com que eles entendessem, e eles do mesmo jeito, e a gente nunca conseguia. Já no Catar e nos Emirados foi bem mais fácil, porque o pessoal falava inglês, né? É, e que sempre é muito chocante pra gente, assim, pra mim, pra minha família, era as vestimentas deles, né? Cultural, a burca, todo mundo de branco, os homens de branco, as mulheres de preto, né? Isso é um pouco traumático, foi um pouco traumático pra gente, mas a gente se adaptou bem também. Eu acho que foram lugares que me trataram com muito respeito, que a gente teve muito sucesso também, então Você eu foi bem feliz, né, lá. eu teria até ficado morando lá, se não fosse pela lesão que eu tive no joelho e precisei voltar. Senão a gente teria ficado morando lá, as crianças estudando lá, e a gente poderia estar hoje morando lá tranquilamente. Bacana. Aí também teve uma passagem pelo Atlético Paranaense, né? Atlético Paranaense que tem uma estrutura muito boa. Na tua época ele já tinha também uma estrutura bacana, né? O Atlético já estava lá no CT, estavam construindo os campos, né? Estavam desenvolvendo o laboratório, os vestiários, toda a parte de ciência que existe lá dentro, né? E estavam começando a trocar os gramados, que era aquela trocado da grama de jardim para aquela grama esmeralda que eles chamam, Uhum. né? E eles estavam iniciando a construção da Arena da Baixada. Então a gente jogava no Pinheirão, que era um outro campo lá nessa época. Aí como eu fiquei lá 6 meses apenas, não, eu joguei lá depois, né? Tanto com o Grêmio quanto com o Flamengo. Mas não peguei o que é hoje. Hoje é monstruoso. Hoje é Mas você fora teve uma boa da casinha. passagem por lá, né? Chegou a conquistar título também, né? Eu fui campeão paranaense lá com o Abel. O Abel era meu treinador. Certo. E também teve uma passagem por Fortaleza e Novo Hamburgo. Aí chegando no Novo Hamburgo, eu quero saber aí a tua visão, porque o Novo Hamburgo você escolheu encerrar a carreira no Novo Hamburgo. Você encerrou com quantos anos? E em qual momento, cara, que você acha que o atleta, mas eu estou perguntando a tua experiência, que você identifica assim, ah, não, chegou realmente o momento de parar, o momento que não dá mais para continuar. Na realidade a minha ideia era parar no Grêmio, né? Em 2007, 2008, quando eu joguei no Grêmio, né? E depois jogar mais 2, 3 anos, que era até 2010 por aí, com 36, 37 anos, 35, 36 anos, né? Mas ali aconteceu algumas coisas dentro do clube que me prejudicaram bastante, né? E eu acabei saindo, né? Daí houve uma negociação com o time dos Emirados Árabes que não se concretizou, e o pessoal do Grêmio na época não quis que eu voltasse, porque o Roger tinha saído do Grêmio, fugido, né, pro Catar, né, e eles entenderam, e eu fui claro com eles, passei para eles tudo, que era uma situação completamente diferente, que eu tinha 33 anos,
né? Eu queria ficar no Grêmio, pedi para eles renovarem meu contrato por mais um período, para que eu pudesse encerrar minha carreira. Eles falaram que não, porque ia ter mudança da direção, ia ter eleição da presidência no final do ano e que eles não iam renovar meu contrato. Eu falei, então eu não tenho como não aceitar essa proposta. Uhum. Daí, na época, até o Rodrigo Caetano, Odoni e Celso Rotti, né, disseram, não, você tem portas abertas, né, qualquer coisa que aconteça de errado, você pode voltar tranquilamente. E aconteceu, o clube lá não cumpriu o pré-contrato que eu tinha e eu acabei voltando, né, para o Grêmio, né, e o pessoal não deixou eu voltar. O que aconteceu de muito ruim foi que eu já tinha jogado 8 jogos no Brasileiro pelo Grêmio, né, e não poderia me transferir para lado nenhum. Então eu acabei ficando parado de agosto até dezembro de 2009, até janeiro de 2009, né, Muito tempo. sem jogar. E o que aconteceu? O único clube que apareceu, a única situação que apareceu foi o Fortaleza. Né? Daí eu fui para o Fortaleza com a intenção de fazer um bom campeonato e voltar novamente, né? Porque eu ainda estava em condições de jogar com um bom nível. Né? Fui campeão cearense lá no Fortaleza, mas também com uma estrutura muito precária na época. Né? Hoje está bem diferente, está anos-luz lá. O Rogério Ceni chegou lá, reestruturou todo o clube, né? Colocou o clube num patamar excelente, mas naquela época era bem complicado. Né? E o que aconteceu? Eu acabei vindo para o Sul novamente e assinei o contrato com o Novo Hamburgo, na expectativa de fazer um bom campeonato gaúcho também, né? Porque o campeonato gaúcho aqui pra gente é um campeonato forte, coloca aí entre, eu acho que os 4 estaduais mais fortes, o campeonato gaúcho pode estar entre eles, né? Uhum. Concordo. E o que aconteceu foi o seguinte, no primeiro turno do campeonato gaúcho, a gente decidiu o turno com o Grêmio, né? Para ser o campeão do turno, né? E eu era o artilheiro do campeonato até aquele momento. Entendeu? Tava muito bem, tava fazendo gol pra caramba no campeonato. E a gente decidiu o turno com o Grêmio, perdemos no Olímpico e ficamos vice-campeão. Na primeira rodada, aí eu já estava recebendo sondagens de clubes da segunda divisão, né? Clubes fortes para disputar o Campeonato Brasileiro da segunda divisão, que eu estaria voltando para o mercado novamente. Na primeira rodada do campeonato do segundo turno, eu rompi o cruzado novamente. Cara. E aí eu tive que fazer uma nova cirurgia e tudo mais. E aí já com 35 anos já, eu me recuperei, né? Voltei a jogar no final do ano. Disputei o Campeonato Gaúcho de 2011 novamente, mas já sem a perspectiva, já vinha fazendo cursos de gestão, curso de treinador, tinha voltado a estudar. E aí disputei o Campeonato Gaúcho e encerrei ali a minha carreira. Então foi E com 35, 36 anos. foi em 2011, foi com 36 para 37. E ali eu já saí do Novo Hamburgo, já entrei na faculdade, aí eu fiz 4 anos de administração e marketing, né? Aí desenvolvi o projeto do centro esportivo, aí comecei a trabalhar, e hoje segui em frente, mas eu acho que o momento que era para encerrar, eu acho que foi aquele ali, foi o certo mesmo. Já não Você tinha mais motivação, já sabia que não ia retornar para um grande centro, nem para um grande clube, né? Senão poderia ter tido uma vida útil muito maior, né? Por exemplo, se eu tivesse ficado no Grêmio em 2007, 2008, eu teria jogado mais 3 anos tranquilamente, Sim. pela estrutura do clube em si. Encerrou com a consciência tranquila, né? No caso, sem peso mesmo de estar encerrando Sim, sim, sim. antes, né? Perfeito. Aí eu também já ia entrar nessa outra questão, que eu sei que você fez curso de treinador. Você fez curso aqui na CBF, na verdade, para te falar, a gente mora aqui em Teresópolis. Nós somos aqui Aham, de Teresópolis mesmo, onde fica a CBF. Aí legal. que você fez o curso aqui da CBF e também fez curso de gestão. Na verdade, você fez com o intuito de entrar para essa área, trabalhar como treinador, auxiliar, enfim, ou, ou passando alguns anos, na verdade, você desistiu dessa possibilidade e seguiu com outro projeto? Então, quando eu voltei a estudar, eu ainda não tinha um caminho, né?
Então, eu fui incentivado por alguns amigos a fazer o curso de treinador e de gestão, por ter um certo perfil, né? E tinha até uma ideia de trabalhar com futebol. Hoje eu trabalho com futebol, mas de outra maneira. Aham. Mas o que aconteceu foi que eu entrei na administração. E a administração me abriu a cabeça de outra maneira que não uma educação Uhum. física, né? E eu cheguei a trabalhar como treinador aqui no Sul, né? Eu dirigi um projeto aqui, um projeto chamado Ivoti Global Foot, que era um clube de empresários aqui, e depois eu dirigi o Júnior do Novo Hamburgo, né? Uhum. Mas aí vi que o buraco é mais embaixo e não era para mim. Acho que você se prepara muito, você estuda bastante, você se prepara, você quer ser diferente no mercado, mas você vai e acaba Uhum. brigando com o sistema, com diretores amadores, entendeu? É um sistema É, muito exatamente. muito complicado. Exatamente. Eu mexo com a parte de comissão técnica aqui, mas é o nosso futebol, futebol amador. Ah, Eu trabalho também com futsal, a gente vai conversar sobre isso um pouquinho agora. legal. Que a gente tem a seleção de Teresópolis aqui, trabalhando no futsal, a gente não disputamos ano passado, por questão de recursos, mas já Ah, disputamos algumas vezes o Campeonato Carioca, né? certo. Vamos entrar nessa questão do futsal aí, porque eu sou um amante de futsal, então vou falar um pouquinho com propriedade. Eu sei que tem uma galera assistindo aí, que eu chamei e convidei, porque eu sei que você está É, sim. totalmente envolvido hoje com o futsal. A gente sabe que é uma modalidade que não tem tanta visibilidade, mas quem está dentro sabe que é apaixonante, né? É uma disputa realmente apaixonante, é uma forma de jogo um pouco diferente do futebol de campo, mas não deixa a desejar. Mas não tem tantos recursos, não tem tantas. O dinheiro não é tão envolvido, né? Então, assim, conta pra gente um pouco desse projeto seu do futsal, como você passou para o futsal. Hoje eu li que você já é presidente, né, da Federação Internacional de Futsal, Ah, mas conta um pouquinho o que você está planejando quanto a isso, ou quer mexer no futsal do futebol brasileiro, enfim, conta um pouquinho pra gente. aham. Um abraço aí pro pessoal também que está participando, Bahia, né? Muita saudade desse pessoal que jogou comigo lá no infantil, no juvenil. Muita gente boa aí participando. Um grande abraço a todo mundo. Bom, quando eu encerrei a carreira, eu já era um amante da modalidade, né? Disputei alguns campeonatos. Depois, em 2013, eu tive a oportunidade de jogar a Liga Nacional pelo Grêmio, né? Que foi em São José dos Pinhais, né? E depois, agora em 2018, eu fui convidado para disputar a Copa América pela seleção brasileira, que foi lá no Peru, Que foi né? no Peru que foi esse mês que aí tinha no caso que jogava aqui pelo Carioca era Luan, goleiro. Não sei se foi nesse que ele jogou com vocês, no Peru. Não, o Luan, acho que ele disputa o mini foot, né? Quem foi com a gente foi o Fanta, que é o goleiro Ah, que era o sim, goleiro Fanta. do, não sei qual time que ele jogasse, era no Botafogo, É o né? Foi o Moreno, né, careca? Mequimba também do Rio, foi o Timba. Chayenne, foi o Juan do Rio, acho que foram esses, se não me Sim. engano. É. Bom, enfim, então, de 2018 para cá, né? É claro que a gente está falando do esporte amador, mas é um esporte que cresce muito. Então, é, eu acabei ficando servindo a seleção brasileira. Foram duas Copas do Mundo, né? Em 2018 em Curitiba e 2019 na Itália, né? Foram duas Copas Américas. Esse ano ia ser aqui, mas acabou por causa da pandemia não houve, né? Foram uma Liga das Américas com o Atlético Paranaense, duas Ligas Futsal, que é o Campeonato Brasileiro, né? E uma Copa das Nações também com a seleção brasileira. Então, assim, o esporte ele cresce, hoje já existe um certo investimento sendo feito, Sim. né? Existe uma ideia muito grande da empresa que eu trabalho, né? De estar profissionalizando, de estar tentando trazer o mais próximo do profissional essa modalidade, né? E disponibilizar sempre a oportunidade para qualquer equipe de estar jogando um campeonato municipal e, mediante as conquistas dessa equipe, ter a oportunidade de jogar um Mundial de Clubes, né? Que eu
eu joguei em 2018 pelo Atlético, Mundial de Clubes, e o ano passado eu joguei pela Lazio, né? Lá, que foi lá na Itália, junto com a Copa do Mundo. Então existe esse projeto, juntamente com outros projetos de capacitação, que hoje pela Futebol 7 Brasil a gente está desenvolvendo uma plataforma, né, de cursos online. A gente já tem um curso de arbitragem que tem o Sandro Meirahit, tem outros árbitros que apitaram Copa do Mundo como referências aí. Depois vai ter o curso de treinador também, com as principais referências do Futebol 7 do Brasil. E depois, exatamente, pela FIF7, que é a Federação Internacional, vai ter um curso de gestão internacional, onde a gente vai falar com gente do mundo inteiro aí para falar só de Futebol 7. Então, esses são pode ter certeza os projetos. Pode ter certeza que o Fut 7, na verdade, a gente torce, a gente que é apaixonado por esse esporte, a gente torce para que seja grande, né? E seja reconhecido e seja profissional, né? Dentro do futebol brasileiro. Então, a gente já está chegando aí no finalzinho da live. Eu vou só fazer Agora é o momento bola parada. O momento que a gente só vai deixar contigo, só vai dar aquele tapa respondendo. Perguntas sem segurança, Rodrigo, sem pipocar, beleza? Pra gente terminar. Nada vou te deixar pressionado, não. Tranquilo. Vamos lá, pra gente terminar. No seu coração, Rodrigo, Grêmio ou Flamengo? Flamengo. Pior momento na carreira? O momento das lesões, né? Que te dá muita insegurança. E não foram poucas. Infelizmente. Melhor treinador com quem você já trabalhou? Pode falar uns 4, pelo menos? Pode, tem que ser vontade. Felipão, Vanderlei Luxemburgo, Tite, Carlinhos, Evaristo de Macedo. Muita gente boa. E o pior? Esse eu vou pipocar. Beleza. Melhor jogador com quem você já atuou do seu lado? Colocar o Ronaldo Fenômeno. Ronaldo, né? Ronaldo, tu jogou? Pela seleção brasileira. Seleção, perfeito. Sub-17. O Roth aqui, tem o cara falando, o Celso Roth também, claro. Roth. E o melhor jogador com quem você já enfrentou? Que eu já enfrentei? Isso aí. Você fala um defensor, alguma coisa? Fica a teu critério, que jogou contra e que realmente chama a tua atenção. O Gamarra era complicado, né? Gamarra, né? Paraguaio. Jogador mais resenha da tua época, que jogava contigo, que dividia quarto, mas que mais resenha aí. Atisson, meu irmãozão. Atisson, tem alguma resenha aí para contar pra gente? Para terminar? Muita resenha de quarto, Atisson era muito coração puro, sabe? Cara muito legal, uma família muito boa. Mais resenha mesmo, de aprendizagem, de trocar ideia, de viver o mesmo momento, as mesmas inseguranças da carreira. Coisa legal. Com certeza. E pra gente terminar, um ídolo no futebol? O Zico sempre, né? Esse foi meu ídolo desde criança, desde lá de Uberaba. Aqui o pessoal pedindo para eu mandar um abraço para Uberaba. Uberaba está dentro do meu coração sempre. O Zico sempre foi referência, né? Desde criança e depois como atleta profissional também. E fico muito feliz de ter tido a oportunidade de trabalhar com ele lá no Japão, de ter sido levado por ele também. Eu deixei por último porque eu sabia já dessa resposta e o nosso rei é nosso ídolo, pode ter certeza. Rodrigão, estamos chegando aí no final. Quero te agradecer de verdade por essa oportunidade de estar participando com a gente. É um projeto novo, mas a gente entende, às vezes algumas pessoas têm a visão que jogador de futebol é irretocável, é de outro patamar, não tem contato, enfim. São pessoas como você que faz a gente, eu estou falando de verdade mesmo, que faz a gente ter uma inspiração
Histórias como essa faz a gente dar a volta por cima, tentar de novo, nunca desistir. E eu quero te agradecer de verdade pelo carinho, por essa oportunidade aí de estar trocando uma ideia com você, uma resenha legal. Viu? Que Deus abençoe você e sua família. Muito obrigado. Obrigado você e parabéns pelo projeto. Acho que a gente tem que estar sempre à disposição para esse tipo de conversa, é legal. Dá saudade bastante, né? De a gente voltar a viver o que a gente viveu, né? Como não dá para fazer isso, a gente conta história, né? E espero que o pessoal tenha gostado aí. Um abraço para todo mundo que participou, que está participando aí. E é isso aí, vamos seguir trabalhando, tentar passar por esse momento o mais rápido possível aí também, que todo mundo passe com saúde, que a gente possa voltar às nossas atividades aí sem maiores problemas. Perfeito, Rodrigo. Obrigado de verdade. Gente, um abraço. Ficam com Deus, um abraço. Fique com Deus. Valeu, Rodrigo. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, tudo de bom. Amém.